Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a tarefa do Roma, né? O Roma trouxe para a gente hoje na Biologia a frente 143, o módulo 7, e o assunto é Relações Ecológicas Harmônicas. Vamos lá! Bom, como primeiro exercício eu tenho, em uma comunidade biológica, os organismos interagem entre si nas chamadas relações ecológicas. Com respeito a essas interações, associe as colunas A e B. Então, vamos ver. Abelhas ou vespas. Bom, elas vivem em sociedade, que é uma reunião de organismos da mesma espécie, em que você tem divisão de trabalho, porém vocês não têm ligação física entre os indivíduos, tá? Então, é sociedade. Líquens, que na verdade estabelece um tipo de relação mutualística, né, entre algas e fungos. Então, vai ser mutualismo 4. 3, 4, bromélias e orquídeas, que correspondem ao inquilinismo. Bom, já matei, né? 3, 4, 2. Bom, corais, que correspondem a colônias. E anêmona do mar e caranguejo eremita, que correspondem à protocooperação. Bom, facilmente cheguei na alternativa D, de dado, e são relações ecológicas tranquilas, né? Então, a colônia eu tenho uma ligação física entre os indivíduos. No inquilinismo, alguém se apoia em alguém e esse apoiado ele não sofre nenhum mal, nenhum prejuízo por isso. Nas sociedades, eu tenho indivíduos que não estão ligados entre si, mas que convivem, né, num determinado ambiente e têm a divisão de trabalho como característica desse grupo. No mutualismo, em que eu tenho a necessidade das duas espécies estarem juntas, inclusive se por acaso uma das espécies morrer, né, se um dos indivíduos morrer, o outro indivíduo também vai morrer, porque vai faltar a condição necessária para a sua sobrevivência. E na protocooperação, eu tenho benefício mútuo para as duas partes, porém, se essas duas partes se separarem, tá tudo bem, todo mundo continua vivendo e tá tudo certo. Na próxima, adorei essa questão, gente. A 124, que é da Unesp. Olha que bacana. Em um cupinzeiro podem ser encontrados cupins com diferentes formas. Operários, soldados, machos alados e fêmeas aladas. Assinale a alternativa que melhor se relaciona com a existência dessas diferentes formas. Caramba, esses animais não vivem em sociedade? Pelo contrário, eles não têm ligação física, mas são todos cupins que ocupam funções diferentes dentro do grupo. Então, eles são organismos sociais, sim, tá? Eles vivem em sociedade. Então, a A está errada. B, esses animais disputam diferentes funções? Muito cuidado que uma coisa é eu dizer que num determinado grupo, alguns indivíduos eles fazem, né, ou executam alguma função, enquanto outros indivíduos executam outra função. Quando eu digo disputa, eu estou trazendo a ideia de competição. E numa sociedade não tem competição. Existe divisão de trabalho justamente para auxiliar a vida de todo mundo, tá? Então, disputam torna essa alternativa errada. Ela dá a ideia de competição e numa sociedade a gente não tem competição. Vamos ver a C. Esses animais possuem divisão de trabalho. Aê, essa mesma, gente. Adorei. É exatamente isso. São animais que convivem sem ligação física uns com os outros, mas que dividem as atividades dentro do grupo. Daí todo mundo sai beneficiado, tá? D. São necessários cuidados diferenciados com o alimento fungo. Nossa, não é disso que ele está falando. E as diferentes funções levam à necessidade de diferentes formas. Puxa, isso daí é muito determinista, né? Então, é porque eu subo na árvore que eu estico o meu braço? Essa visão determinista, a gente tem que tomar muito cuidado no nosso dia a dia, porque o determinismo, ele é aceitável lá na teoria do Lamarck. Nas teorias atuais, né, que é o neodarwinismo, que a gente aceita principalmente hoje, dizer que algo se desenvolve pela necessidade que o ambiente exige, tá errado, tá? Então, a gente tem apenas a seleção, não esquece disso. A E, ela é determinista, tá errada essa visão. Então, essa da Unesp é C. Adorei, fantástica, fantástica.
um conceito simples, mas que no meio desse monte de alternativa pode deixar você, né, estudante, um pouco confuso, tá bom? Vamos para a próxima? Olha, 122, gosto muito, gente. Toda vez que a gente fala de ciclo do nitrogênio, fala de rizóbio e de leguminosa, eu gosto muito, até porque é um dos assuntos de grande incidência no vestibular, tá bom? Olha, e começa assim o enunciado. Algumas plantas desenvolvem-se bem em terrenos ricos em bactérias do gênero Rhizóbio, que se associam às suas raízes formando nódulos macroscópicos. Determinados mamíferos herbívoros abrigam em seu tubo digestório bactérias que digerem a celulose, transformando-a em carboidratos aproveitáveis. As associações descritas são harmônicas, por meio das quais... Bom, Rhizobium lá na raiz das leguminosas, ela é uma relação obrigatória, tá? Se eu tirar o Rhizobium ali da raiz da leguminosa, ela não vai conseguir aproveitar o nitrogênio do ambiente e vai morrer. E se eu tirar essa Rhizobium da raiz, para o Rhizobium, né, para a bactéria Rhizobium, também vai ser ruim, porque ela vai ficar desprotegida. E ela fica ali suscetível no meio, inclusive a dessecação, né, que é desidratação intensa, e morre. Então, é uma relação mutualística, ela é obrigatória e benéfica para as duas partes. Vamos ver. Letra A. As espécies envolvidas são beneficiadas? Sim. Estabelecendo, né, uma interdependência fisiológica? Sim, porque se eu separo as duas espécies, elas não conseguem sobreviver. Puxa, matei na letra A. Mas vamos ver por que as outras estão erradas? Olha, B. Um dos indivíduos é beneficiado, utilizando os restos alimentares do outro, e este não é prejudicado. A gente não tem utilização de resto de alimento, tá? Não é a situação. C. Ambos são beneficiados, mas podem viver de modo independente, sem prejuízo para qualquer um deles. Eles não podem viver de maneira independente. No mutualismo, a regra é clara. Existe interdependência das duas partes, tá? Se faltar uma das partes, a outra vai morrer em consequência da ausência dessa parte que faltou. D. Uma das espécies é beneficiada, sendo abrigada pela espécie hospedeira, e esta não é prejudicada. Ele está relatando para mim inquilinismo, que não tem nada a ver com mutualismo, que é a situação da Rhizobium e da raiz das leguminosas, tá bom? E. Dois indivíduos da mesma espécie se mostram fortemente ligados um ao outro e não conseguem viver isoladamente. Olha, fortemente ligados, sem conseguir viver isoladamente, até dá ideia de mutualismo. Mas dois indivíduos da mesma espécie não é o caso para eu considerar bactéria e leguminosa. Tá? A bactéria é uma espécie, a leguminosa é outra espécie, então sendo espécies distintas, eu não posso dizer a letra E está errada. Tá bom? Mas é uma boa questão, aliás, é uma excelente questão, ótima tarefa para a gente discutir uma série de relações ecológicas e detalhes que envolvem dois assuntos, né? Eu falo de relação ecológica aqui e falo de ciclo do nitrogênio. Rhizobium é a bactéria fixadora de nitrogênio que fica na raiz das plantas leguminosas. E a relação delas é mutualismo, de interdependência, tá bom? Não pode esquecer disso, hein, galera? Vamos para a próxima? Olha que lindeza de questão! Associe os tipos de relação ecológica com as situações apresentadas. 1. Um pássaro que se alimenta de carrapatos que vivem sobre grandes mamíferos como bois ou búfalos. Do que será que eu estou falando? Inquilinismo, comensalismo, protocooperação ou mutualismo? Protocooperação, né? Depois, uma epífita, por exemplo, uma orquídea, que cresce sobre uma árvore. Bom, nesse caso é inquilinismo. Então, eu vou começar a resposta, né, nesses parênteses que ele coloca aqui embaixo. Inquilinismo faz correspondência com 2. Quando ele fala assim, uma rêmora ou peixe-piloto que vive em associação com um tubarão, sendo transportada por ele, aproveitando-se dos restos da alimentação do carnívoro, essa situação é de comensalismo, tá bom? Então, eu tenho nos parênteses 2, 3, 1, né, que é a protocooperação do pássaro e do búfalo, que o pássaro se alimenta dos carrapatos do boi ou do búfalo, e 4,
bactérias e protozoários que vivem no interior do intestino de cupins e que digerem a celulose. Olha, vivendo no interior do intestino do cupim e digerindo a celulose, é tanto necessário para o cupim aproveitar a energia proveniente dessa celulose, quanto para essa bactéria e protozoário, tá? Porque eles precisam do abrigo e precisam desse acesso fácil ao alimento para poder viverem, para elas poderem viver. Então, o mutualismo eu associaria com o número 4. Isso me dá 2, 3, 1 e 4. Alternativa C. Perfeito! Questão excelente. Casos clássicos da biologia aí, de relações ecológicas, todos juntos numa única questão. Quem conseguiu fazer essa questão com facilidade tem uma boa noção, um bom conhecimento sobre relações ecológicas, tá bom? E olha essa da figurinha, eu adoro questão com figurinha, já devo ter disso em todos os vídeos que eu gravei e coloquei aqui para vocês, né? Então é assim, a primeira figurinha me traz uma caravela portuguesa. Gente, a caravela portuguesa é uma associação de diversos organismos da mesma espécie, tá? Como existe ligação física entre os indivíduos, eu chamo de colônia. Lembra, a diferença de colônia para a sociedade é que na colônia eu tenho ligação física entre os indivíduos, enquanto na sociedade os indivíduos são isolados, né? São independentes fisicamente, mas têm divisão de trabalho aí no grupo, tá? No 2, eu tenho o tubarãozinho e os peixinhos ali, as rêmoras, né? Provavelmente, a gente não consegue ver direitinho na figura, mas com certeza peixes que se alimentam dos restos de alimento deixado aí pelo tubarão. Nesse caso, comensalismo, né? Seria a relação ecológica que a gente fala, que é benéfico aí para as rêmoras, mas que é indiferente para o tubarão, que está se alimentando normalmente. E por fim, 3, ele mostra um boizinho, né? E a impressão que dá, vamos ver, a impressão que dá é que a gente tem aves, é isso? Se alimentando aí dos carrapatos dos bovinos. Nesse caso, eu tenho uma relação de protocooperação. Colônia para caravela portuguesa, comensalismo para o tubarão e para as rêmoras, e protocooperação para as aves e bovinos, tá bom? Alternativa C. Gente, é isso, essa tarefinha deliciosa de fazer. Relações ecológicas é um chuchu de estudar, tá bom? Um grande beijo, bons estudos e até o próximo!